Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Já houveram situações que você estava passando por algumas dificuldades, alguma relação difícil, alguma coisa que aconteceu, uma briga que você teve, ou uma cobrança muito grande que tenha acontecido, e por conta disso, você acaba preferindo ficar mais isolado, você fica mais na sua, você evita um pouco aquela conversa, você evita um pouco aquela situação, ou ir para algum lugar que talvez tenha acontecido alguma coisa, ou te remeta a isso. E nisso você vai ficando mais na sua, você vai se isolando cada vez mais, vendo sentido em ficar sozinho. Bom, o vídeo de hoje eu vou conversar um pouco sobre isso, eu vou falar a parte psicológica, né, por que isso acontece, mas eu também vou te dar alguns direcionamentos, vou explicar algumas coisas para que você consiga buscar uma melhora, para que você consiga mudar isso e passar por essas dificuldades de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, bora pro vídeo. Então eu vou usar esse framework, esse material que eu fiz, que é a armadilha da proteção, o modelo trap, para poder me ajudar aqui, mas também para ficar mais didático e simples para vocês entenderem. Então eu vou colocar esse material aqui do lado da minha câmera para vocês conseguirem ver isso e basicamente eu vou explicar para vocês sobre a esquiva. Muitas vezes, quando algumas coisas acontecem na nossa vida, algumas dificuldades elas vão acontecendo, a gente tem diferentes maneiras de lidar com isso. E uma das maneiras que a gente tem de lidar com as coisas é através da esquiva. Basicamente, quando uma coisa ali me gera algum tipo de emoção negativa, algum tipo de frustração, cobranças excessivas, como essas coisas, essas dificuldades, elas começam a acontecer na nossa vida, basicamente a gente entende que se eu me afasto, eu sou recompensado com a cessação daquele mal-estar. Então, alguma coisa está acontecendo, por exemplo, eu preciso mandar uma mensagem para uma pessoa, eu preciso conversar com uma pessoa, e aquilo tá me incomodando. Se eu não mando a mensagem, se eu não falo com a pessoa, eu basicamente sou meio recompensado com a diminuição dessas emoções. Então eu paro de sentir a ansiedade, eu paro de sentir a tristeza, esse desconforto. E aí o seu corpo, ele acaba entendendo que se você se afasta, se você se distancia, você tá se protegendo. Então, vários momentos que você começa a ter contato com outras emoções que elas são um pouco mais difíceis, ou emoções que elas vêm de uma maneira muito pesada, uma ansiedade que ela vem muito forte, uma tristeza, um medo, às vezes, que ele também vem muito forte. Basicamente, você entende que para você parar de sentir aquilo, para você se proteger daquilo, você vai se afastar, você vai se esquivar e vai tentar ficar sozinho. Você vai tentar não entrar em contato com aquela situação. A curto prazo, isso faz sentido pra caramba, porque você realmente para de sentir esse desconforto. Só que no longo prazo, isso sempre se torna um problema, porque eventualmente a gente entra em contato com aquilo que tá nos afastando. Vamos supor que você se afastou de determinada pessoa, mas se você passa a agir desse jeito pra lidar com os seus relacionamentos, eventualmente você vai entrar em contato com essa situação, eventualmente você vai entrar em contato com essas emoções negativas, que elas fazem parte da vida também, só que você nunca vai conseguir lidar com isso, você vai estar sempre se afastando, se esquivando, sempre fugindo de uma situação que muitas vezes, para que a gente consiga realmente resolver aquela situação, é através do enfrentamento. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, porque a gente não vai muito passar os carros na frente dos bois. Então, basicamente, a gente tem a primeira etapa, que é o trigger, né, que é o gatilho, que basicamente algo dispara seus pensamentos negativos. Talvez uma crítica que você recebeu, então você estava fazendo alguma coisa, alguém veio e te corrigiu em alguma coisa, ou te criticou em alguma coisa. Às vezes você cometeu um erro simples, alguma coisa que aconteceu, mas ali você já se taxou, você já se julgou, você já se cobrou. Ou às vezes o simples despertar, quando as coisas elas estão muito mais difíceis. É claro que aqui a gente está falando de um quadro, ou de uma situação, na verdade, em que essa dor e esse sofrimento ele é cada vez maior. Porém, às vezes o simples despertar é o suficiente para a pessoa já não ter muita vontade, não ter muita motivação de fazer as coisas, de sair da cama, de levantar, enfrentar aquele dia que muitas vezes esse dia está repleto de situações complicadas ou muitas vezes de entrar em contato com essa dificuldade. Por exemplo, uma pessoa na vida adulta que esses problemas eles passam a aparecer no ambiente de trabalho, só que a pessoa tem que trabalhar todos os dias porque ela precisa sobreviver. Então o dia ele começa a ficar cada vez mais difícil porque essas situações complicadas que a gente tenta evitar e que a gente tenta não lidar com elas, elas estão no nosso cotidiano, elas estão ali às vezes todos os dias. Ou às vezes um relacionamento também que não tá dando certo, enfim, existem várias situações. E na verdade, na depressão, o mundo parece hostil e pesado o tempo todo. Eu não tô falando necessariamente só de depressão nesse vídeo, mas nos últimos vídeos eu tenho conversado mais sobre depressão, porque é uma coisa que tem aparecido cada vez mais. Se você se identifica com esse processo de esquiva, mas não se identifica com sintomas de depressão, que tem vários vídeos aqui no canal falando sobre, tudo bem, você não tem depressão. Eu dou esse exemplo porque é uma coisa que ela é muito comum na depressão, mas quando a gente fala sobre um quadro de uma psicopatologia, né, de um transtorno mental, a gente tá falando sobre uma coisa que é bem mais pesada, que gera muito prejuízo,
prejuízo, muito sofrimento na vida da pessoa. Então, se você entende que você tem essa esquiva, mas não necessariamente tem os outros sintomas ou não sofre tanto com essa situação, então não se preocupa. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não sair patologizando coisas que são comuns do dia a dia. Muitas vezes o sofrimento ele tá comum no dia a dia, a gente não tem necessariamente um transtorno mental. E a gente às vezes faz algumas coisas que podem nos direcionar para esses adoecimentos, mas não significa que você tem. Se você tem alguma dúvida, você precisa procurar um profissional, ou um psicólogo ou um psiquiatra, e jamais se autodiagnosticar. E depois disso, nós temos a resposta, que é a reação emocional e física, como aperto no peito, vontade de chorar e sentimento de vazio. Muitas vezes a gente, no primeiro ponto, como eu disse, às vezes uma emoção, às vezes um acontecimento, um pensamento, alguma coisa gera isso. Só que às vezes a gente tem outras emoções por conta de emoção que a gente já tá sentindo. Então, tem pessoas, por exemplo, que quando elas se sentem tristes, depois elas se sentem culpadas. Tem gente que quando se sente com raiva, depois se sente angustiado. Enfim, o ponto aqui é que muitas vezes, quando você acaba tendo contato com essa situação que te gera esse sofrimento, você acaba sofrendo cada vez mais, você amplifica essas emoções. Então vem essa reação emocional complicada, essas dúvidas, esse desamparo, esses receios que a gente acaba tendo e a gente não sabe muito bem como lidar com essa situação. Somente entende essa dor como perigo e tenta se proteger de alguma forma. E é aqui que a gente entra nesse processo que eu tô falando pra vocês da esquiva, que é o padrão de esquiva, que a gente fica na cama, a gente se isola, a gente não responde as pessoas no WhatsApp, a gente demora pra responder. Muitas vezes, quando essas coisas aparecem, elas aparecem em diferentes níveis. Então, às vezes, uma pessoa simplesmente não responde a outra pessoa por muito tempo, a pessoa fica cobrando, mas a outra não responde. Mas às vezes isso acontece nos pequenos detalhes. Então, por exemplo, você vê uma mensagem, mas você faz questão de não responder aquela hora. Você quer responder 2, 3, 4, 5 horas. Talvez isso seja só uma coisa normal porque você tá ocupado fazendo uma outra coisa, mas talvez isso seja também um padrão de esquiva, de ter o momento certo para lidar com aquela coisa. Só que muitas vezes os momentos certos, eles nunca chegam. Tá? A gente acaba prolongando esse problema e, como eu falei, a gente vai entrando em contato com ele, só que como se fosse meio parcelado. Então a gente vai sofrendo por muito tempo com isso, sendo que às vezes a situação que a gente conseguiria resolver é enfrentando. E aí a gente tem esse padrão. O ciclo se fecha, a falta de movimento gera mais angústia, que leva a mais isolamento. Quando a gente tá cada vez mais nesses isolamentos, a gente passa a perder alguns estímulos positivos da vida, a gente passa a deixar de fazer algumas coisas que a gente gosta. Ou muitas vezes, essas coisas que elas estão durante muito tempo no nosso dia a dia, como por exemplo o nosso trabalho, às vezes é a pessoa com que a gente mora, ou enfim, esse tipo de situação que tá muito no nosso cotidiano, quando a gente vai passando por essas coisas e a gente tá sofrendo com isso e vai se isolando cada vez mais, a gente perde muito dos prazeres da vida, passa a colocar um peso cada vez maior nas negativas, porque a gente realmente começa a ter cada vez mais problemas relacionados a isso. E aí que tá o que eu falei sobre depressão, por exemplo, porque quando isso escala e vai escalando um nível cada vez maior, pode gerar, por exemplo, a depressão. Então a pessoa perde completamente a motivação, ela não quer fazer mais quase nada do dia a dia, das coisas que ela gostava, porque não tem vontade mesmo, porque não tem mais o brilho mesmo, porque não tem mais aquelas coisas boas. Porque muitas vezes, inconscientemente, ela traz mais as perspectivas negativas e ela exclui as perspectivas positivas. A gente chama isso de pensamentos que eles são depressogênicos, e as pessoas que têm depressão, elas naturalmente acabam pensando dessa forma. Por isso que é muito importante, se você tem esse adoecimento, ou se você tem dúvidas sobre isso, procure um profissional. Que, assim, gente, já existe tratamentos muito bem fundamentados, muito bem estruturados, que também, assim, não demoram tanto tempo. A gente tem uma perspectiva de efetividade, acaba tendo, mas também uma perspectiva de humanidade, de respeitar o seu tempo. Então, respeitando esse tempo que você precisa para conseguir se curar e se tratar, dessas situações, mas ainda assim também um pensamento de efetividade, porque a gente entende que é uma coisa que é muito incapacitante. Então, às vezes é dessa forma que a gente vai tentar te ajudar nesse processo. Na verdade, isso acaba se tornando um ciclo, e cada vez mais que esse ciclo ele se repete, fica cada vez mais difícil. Só que, como eu disse, essas situações que a gente vai ignorando as coisas positivas e pensa mais nas negativas, elas estão muito no nosso cotidiano, elas estão muito no dia a dia. Então a gente vai sempre passando por esse ciclo e ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais pesado. A boa notícia aqui é que você não precisa lidar com todas as coisas sozinho. Eu tenho vários materiais aqui na internet de graça para você que não tem dinheiro para ir para terapia, para ter esse processo psicoterapêutico, mas precisa de saúde mental. Para você ter acesso a ele, está aqui na descrição.
Mas afinal, o que a gente consegue fazer para tentar quebrar esse processo de esquiva? Muitas vezes seria muito fácil eu virar para você e falar: não, é só você enfrentar a situação que você tá tentando esquivar. Só que eu entendo que é uma situação que ela é muito difícil, às vezes você se sente desamparado, às vezes você se sente com muito receio de fazer aquilo. Então, tentar fazer as coisas que elas são mais simples do dia a dia e que não tem tanta carga emocional, começar pelo mais simples e pelo mais básico, é um processo que é muito interessante que você comece a fazer, para tentar pensar e fortalecer isso para você entender que você é capaz de fazer essas coisas também nas dificuldades mais complicadas. Isso acaba se tornando mais fácil em psicoterapia porque eu vou avaliar e eu vou entender qual que é o nível, né, que a pessoa precisa, tipo, você realmente consegue fazer isso ou você não consegue fazer isso. Então o próprio psicólogo, ele vai observar aquilo ali para conseguir entender o que você conseguiria fazer e saber que você consegue passar. Então são situações que com mais amparo, com mais suporte, com mais acolhimento, acaba se tornando mais fácil, mas é o tipo de coisa que você não precisa necessariamente esperar para eu só vou tentar melhorar isso, eu só vou tentar trabalhar isso quando eu estiver em terapia, se eu estiver em terapia. É interessante que você tente fazer essas coisas também no seu cotidiano, nas coisas que são mais simples, nas coisas que são um pouco mais fáceis, para que você consiga se fortalecer nesse processo e ir passando para as coisas cada vez mais complicadas e mais difíceis. Uma coisa que eu falo muito é sobre a ativação comportamental, que é uma técnica que a gente usa também, mas na verdade é uma tentativa de entender e de te colocar em ativação, de te colocar em movimento, sem que você necessariamente precise de motivação ou de motivos muito grandes para fazer. Muitas vezes a gente vai estar com desconforto, as coisas elas não vão estar tão fáceis, mas através da ativação comportamental se torna mais fácil de se colocar nesse movimento, para que essa motivação e essa vontade venha depois que você já está fazendo e não necessariamente que você precise dela para começar a fazer as coisas. Eu sei que esse é o tipo de processo que às vezes é confuso e quando a gente tá passando pela situação, é muito complicado a gente tentar fazer isso porque a gente tá passando por coisas que elas são muito difíceis. Mas é o tipo de coisa que é possível. Com o suporte fica cada vez mais fácil, mas você pode tentar fazer isso também sozinho. Então tentar quebrar esses padrões é uma coisa muito importante. E entender as situações que você repete isso, que você faz isso, também se torna mais fácil. Então por isso que a reflexão, a elaboração sobre as coisas é muito importante. Tentar entender sobre as respostas que você dá ao mundo, tentar entender como que você lida com as coisas, é também importante para você conseguir saber como que você consegue se colocar para mudança, quais são as coisas que talvez estejam te incomodando, ou aquilo que você tenta lidar para tentar fazer as coisas darem certo, mas acaba sendo uma coisa que mais te prejudica, e às vezes você nem vê, que é o caso aqui, né, da armadilha da proteção, né, do modelo TREP, que é esse processo de esquiva. Se você tem qualquer dúvida sobre isso, você pode me mandar uma mensagem, você pode deixar um comentário. Se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever, deixa o like aqui para eu saber que vocês gostaram também. Se vocês tiverem sugestões do que eu posso trazer sobre saúde mental, sobre psicologia, você pode deixar aqui embaixo que eu posso trazer nos próximos vídeos. Como eu disse, as minhas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo. Eu tenho vários materiais sobre depressão, sobre ativação comportamental, eu tenho vídeos sobre, eu tenho textos sobre também. Então, se você quiser saber mais, você pode me acompanhar nas outras redes sociais. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!